A inexperiência de um jovem chamado Absalão. Absalão era um dos filhos do rei Davi, do rei do povo de Israel, hoje o povo de Judá, o povo judeu. Pois é, naquela época Absalão armou uma estratégia de ficar no portão da entrada da cidade de Jerusalém para quando alguém viesse pedir uma audiência com o rei Davi, ele resolver a causa da pessoa e procurar se autopromover diante daquela pessoa. Com isso, foi angariando, enganando as pessoas e angariando o interesse das pessoas por um governo de facilidades, pois se o governante não pode resolver tudo, ele resolve aquilo que está dentro da possibilidade de resolução. Agora, tem muitas coisas que dependem de planejamentos, de estudos, são coisas demoradas. Então ele, mentiroso, prometia mundos e fundos e não cumpria nada. Então, com isso, ele traiu o próprio pai, pedindo ao pai para permitir que ele fosse a Hebrom, saísse de Jerusalém, fosse a Hebrom para adorar a Deus. Davi permitiu e ele foi. Lá ele armou uma cilada contra o pai. Tentou dar um golpe de estado, tomar o reinado do pai. E retornou para matar o pai e matar todos que estivessem do lado do pai dele. Só que alguém veio e avisou Davi em Jerusalém. Davi tinha agentes secretos em todos os espaços do território de Israel, partindo da Judéia, Samaria, Galileia, e até Itureia, Manaém, para todos os cantos ele tinha agente secreto. Davi era estratégico, militar estratégico. E avisaram Davi, Davi se evadiu para não ter que lutar contra o filho, matar o próprio filho. Na guerra, né? Evitar a morte do próprio filho, entregou o reinado para o filho. Não se acovardou, ele não ia lutar contra o próprio sangue dele, filho que ele colocou no mundo. E amigos dele, né? E o cara também, Aitofel, que era avô da Batseba, que já não gostava muito de Davi, porque Davi teve um caso com a neta dele, e deu maus conselhos para Absalão, e Absalão, acreditando que poderia vencer, veio com tudo. E Davi, estrategicamente, se evadiu e foi se instalando num lugar adequado onde o campo de batalha fosse apenas para soldados, para poupar a população civil. Então foi para um campo realmente, campo de batalha, lugar deserto. Foi para o deserto praticamente. O nome é deserto. E lá se instalou com os seus seguidores, seu exército. Ele tinha o comandante-geral, que era o sobrinho dele, Joabe. Tinha o outro sobrinho, que era Abisai. Então ele colocou Joabe em uma divisão do exército, Abisai numa outra divisão do exército, e Utai, que era um guerreiro de outros povos, né? Trabalhava para Davi. Era um homem treinado e colocou também Utai como comandante de outra divisão. Então ele formou 3 divisões. Exército, normalmente, nós trabalhamos com 3. É o cunha, é o triângulo. É a melhor estratégia. Uma estratégia fundamentada, bem mais recente, por Alexandre o Grande, para vencer o pessoal da Pérsia. Foi assim que ele conseguiu adentrar
no meio da divisão do rei da Pérsia, fazer com que a única divisão do rei da Pérsia abrisse e ele entrar no meio e da direita para a esquerda, esquerda, direita e combater. Uma frente para lá, outra frente para cá e quem tivesse no centro também. É uma estratégia fundamental para se vencer uma batalha. Então, Davi armou 3 divisões com batalhão, né, de 1000, companhia de 100, companhias, várias companhias e batalhão no formato de companhia também, né? Quer dizer, uma companhia de 100 e outra, mas como se fosse uma companhia de 1000, né? Quer dizer, mais do que um batalhão, companhia de 1000, companhia de 100, armou essa situação em 3 blocos, 3 divisões, né? Quer dizer, colocou comandante de 100, comandante de 1000, e ali tinha o formato com esses três comandantes, Utai, Abisai e Joabe. E partiram para um exército que só tinha um comandante. Era um bloco só de que iriam batalhar aleatoriamente, de frente a frente. Então ele preparou uma cunha, colocando um bloco no centro e os 2 nas laterais. Então ele combateu o exército de Absalão por frente e pelas laterais. Então foi uma perda de 20.000 soldados. 20.000 soldados. Absalão, 20.000 soldados, e Absalão, apavorado com a coisa, resolveu partir sozinho na descambada, na velocidade, montado numa jumenta. A jumenta não corre, não, você sabe que não corre, né? É tão inexperiente que ele não estava no cavalo, ele estava na jumenta. E a jumenta é um animal que não é um animal é um animal de transporte lento, não é um animal de campo aberto. O animal partiu para um lugar cheio de arbustos e o cabelo dele ficou enrolado num galho de um arbusto lá, de uma árvore, e assim ele foi morto, né? Um soldado viu que ele saiu da frente de batalha do campo e partiu para o mato, para os arbustos, e aquele soldado foi fiscalizar e viu ele preso, avisou Joabe. Joabe foi lá e o matou. Matou o príncipe, filho do rei Davi. O rei Davi tinha pedido para não fazer isso, né? Para poupar a vida dele. Então foi um sofrimento muito forte para Davi. E Joabe deu uma esculhambação em Davi. Quer dizer, era primo dele, além de ser general do exército dele, mas era primo. Então achou no direito de exortar o primo, não? E não o rei. Não falou com o rei, falou com o primo. E disse, olha, nós prestamos serviço a você, fidelidade, o seu filho que queria matá-lo, o senhor está chorando por ele. Quer dizer, se todos nós morrêssemos, você estaria feliz? Quer dizer, fez assim um desabafo nessa natureza, usando a minha interpretação. E de formas que Davi retornou para Jerusalém e a coisa foi prosseguindo com essa vitória estratégica do rei Davi. Essa estratégia foi do próprio rei Davi, não foi do general. O general que traçava a estratégia, mas Davi resolveu traçar a estratégia e colocou o general como um comando.
de um esquadrão. 3 esquadrões. Aprenderam o que é uma batalha? Pois é. Comando é assim. Formato Cunha. Entendeu? Choque. Foi uma divisão, de choque. Uma divisão que se dividiu em três divisões na realidade. Um bloco de 3 divisões. Uma divisão de 3 divisões. Vocês estão entendendo o que é isso? É uma surpresa que a pessoa nem imagina. Na hora, quando a pessoa bem não está pensando em nada, está pensando em combater, diante dele não tem mais ninguém. Quem estava diante da frente dele está do lado. O soldado se desvia da frente e entra pelo lado. É horrível isso. É horrível. É terrível quando você não acha o inimigo. Cadê o inimigo que está de frente? Já não está de frente, está de lado. Deu para entender? Então, batalha, tudo na vida nós ganhamos com estratégia. Tem que traçar a estratégia, né? Uma estratégia fundamentada e usando essas táticas, né? A estratégia dos 3 blocos em um, 3 comandantes, e na hora cada comandante levou para um lado. Levou o seu esquadrão para um lado, para o outro, e foi aquilo que aconteceu. Então, você no campo de batalha, você vê um bloco só. De repente, quando está aproximando do seu exército, aquele bloco abre, um para lá, outro para cá, e por coisa que ficou só um bloco só, aquele bloco do meio ele se amplia, cercando a largura do outro exército, né? Está comprido, aí fica quadrado. E depois vem mais 2 quadrados. Eita coisa terrível. Então, é assim.